milionário transforma a vida da mendiga negra e sua filha, ao ver elas chorando na chuva. Era uma noite de tempestade. O vento uivava como um louco, e a chuva caía com força, criando uma cortina de água em volta de tudo. As luzes da cidade pareciam borradas, distantes, enquanto a solidão de uma rua isolada ecoava em um silêncio inquietante. Foi nesse cenário dramático que Gabriel, um milionário acostumado ao luxo, se deparou com uma cena que mudaria seu destino para sempre. Debaixo de uma marquise gasta, duas figuras tremiam de frio. Lúcia, uma mulher negra cansada e marcada pelo sofrimento, e sua filha Sofia, que tinha apenas 13 anos, mas já mostrava o peso do mundo em seus olhos. A expressão de desespero no rosto de Lúcia, com lágrimas misturadas à água da chuva, apertou o coração de Gabriel. Ele, que vivia cercado por riqueza e privilégios, nunca havia se sentido tão pequeno, pulsando em seu peito uma necessidade inesperada de ajudar aquelas duas almas fragilizadas. Carregava consigo um passado doloroso e um segredo que sempre temia revelar. Um mistério que a ligava ao mundo de Gabriel, impossivelmente entrelaçados, como fios de uma tapeçaria esquecida. Sofia, por outro lado, carregava a inocência da juventude, sonhando em ter um futuro melhor, longe das sombras que cercavam sua vida. Ao conhecer Gabriel, seu filho rebelde, os olhares se cruzaram e uma conexão inexplicável aconteceu. Ele, em busca de identidade e significado na opulência que o cercava, encontrou em Sofia uma centelha de esperança que ele não sabia que precisava. À medida que Lúcia se adaptava ao inesperado luxo, uma boneca antiga, um objeto deixado por sua mãe, desapareceu. O vazio daquele espaço a descompôs. Por que algo tão significativo sumiria em uma casa onde tudo parecia perfeito? A investigação que se seguiu trouxe à tona segredos obscuros, revelando que a fortuna de Gabriel poderia não ser tão limpa quanto parecia. Mas a paz era efêmera quando um escândalo o envolvia. Lúcia se viu dividida entre proteger sua filha do preconceito que explodiu nas redes sociais e aceitá-las na alta sociedade. Sofia enfrentou uma rejeição cruel e Lúcia, a dor de ver sua filha sofrer, a fez questionar sua nova realidade. E assim, em um clímax de emoções intensas, uma verdade ancestral veio à tona, ameaçando não só os laços formados, como a sanidade emocional de todos. Entre o passado e o presente, entre riqueza e miséria, o que significava realmente família e pertencimento se tornou uma questão angustiante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel tinha mente turva. A tempestade lá fora não parecia nada comparada à tempestade que se formava dentro dele. O que antes era um abrigo, agora se sentia como uma prisão. O desaparecimento da boneca antiga se tornara um peso nos ombros de Lúcia. Mas ele não sabia que ela escondia um segredo bem mais sombrio. Enquanto a chuva tamborilava nas janelas da mansão, uma conversa aparentemente inocente se tornava uma explosão de revelações que estava prestes a transformá-los para sempre. Lúcia, você tem algo a me contar? Gabriel perguntou, seu olhar fixo na mulher, buscando qualquer vestígio de resposta. Mas a expressão de Lúcia era uma muralha, endurecida pelas adversidades da vida.
Enquanto isso, Sofia, sentada a alguns passos, parecia uma tempestade silenciosa, contemplando o desespero da mãe e o aumento da tensão no ambiente. De repente, o porteiro da mansão entrou ofegante. Senhor, uma carta chegou para a senhora Lúcia. Ele a entregou com as mãos trêmulas e o olhar de medo. Lúcia hesitou, mas as palavras na carta pareciam dançar pela mente dela, como uma canção trágica que ela queria esquecer. Com um movimento hesitante, ela rasgou o envelope, e ao ler o conteúdo, algo nela quebrou. A cor de seu rosto desapareceu, e seus olhos se encheram de pânico. Não, não pode ser, ela murmurou, a voz mal saindo, entrecortada pelas lágrimas. Gabriel, preocupado, percebeu que a situação se tornara mais grave. O que está acontecendo, Lúcia? Ela não respondeu. Em vez disso, gritou, Sofia, seu pai voltou! As palavras ecoaram pela sala como uma explosão, e tudo pareceu parar. Gabriel se arrepiou. Havia algo obscuro naquela afirmação, algo que ameaçava todos eles. Sofia, com o rosto pálido, levantou-se rapidamente. Meu pai? Mas ele está preso? O choque absoluto reverberou entre os três. Ele se foi há anos, Lúcia. Como pode? Mas a verdade se desdobrava e era mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. A carta continuou a ser um foco de tensão. Ele terá notícias suas e vem buscar você e sua mãe. Ele soube que vocês estão aqui sob a proteção de alguém que não sabe quem ele é. Está furioso. As palavras pareciam um veneno, começando a circular por todos os presentes. A sala, que era um símbolo de luxo, tornou-se uma arena onde o medo se manifestava. O que você sabia sobre meu pai, mãe? Perguntou Sofia, os olhos cheios de indignação e dor. Você nunca falou dele. Torturada pela sensação de ter vivido uma mentira, a jovem se voltou para Gabriel, buscando respostas, segurança. Mas o milionário estava preso em sua própria confusão, entre a compaixão por Lúcia e a necessidade de entender como tudo aquilo se desdobrava. Ele não sabe onde estamos. Lúcia finalmente sussurrou, seus lábios trêmulos. Mas ele é perigoso, sempre foi. Sem saber, as palavras dela abriram um abismo de dúvidas em Gabriel, que não conseguiria ignorar. Quem era essa pessoa que parecia poder desmantelar tudo? A conexão entre eles, antes cheia de esperança, ficava mais tênue com cada revelação. O silêncio momentâneo foi cortado por um grito distante. Os três se viraram, e a abrir a porta era uma sombra, envolvendo a sala em uma escuridão quase palpável. Gabriel deu um passo à frente, tentando manter seus instintos à margem. Isto não é o que parece, tentou dizer, mas a incerteza dentro dele não o deixou seguro. Seria o destino realmente cruel ou apenas uma armadilha do passado que todos estavam prestes a enfrentar? O que aquela carta realmente significava e como isso mudaria a vida deles? As respostas estavam se aproximando e todos sabiam que o impacto não seria leve. O silêncio foi cortado pela figura sombria que aparecera na porta. As sombras dançavam ao redor, e Gabriel sentiu o ar se tornar pesado. A presença não era só uma ameaça, era um monstro do passado. Ele olhou para Lúcia e Sofia, que congelaram em choque, seus rostos pálidos como fantasmas. Eu não deveria estar aqui, mas as coisas mudaram. A voz envolta em ecos de dor pertencia a um homem que fez parte da vida de Lúcia. Um homem que ela temia mais do que qualquer outra coisa. Ele era Samuel, o pai que havia desaparecido e que pela primeira vez, depois de tanto tempo, se apresentava nas vidas delas. Vocês achavam que poderiam me escapar para sempre? Samuel avançou com um sorriso sádico no rosto.
mas os olhos estavam frios como aço. Sua presença trouxe um turbilhão de lembranças terríveis para Lúcia, a mulher que havia lutado anos para erguer sua filha, que sonhou em oferecer a Sofia o que ela nunca teve. Viu tudo isso ameaçado por aquele homem. Volte para o seu lugar, Samuel! Não tem nada aqui para você, Lúcia disse com uma voz trêmula, mais firme. Havia um fio de coragem na sua bravura. Mas Samuel apenas riu, uma risada cheia de desprezo. Ah, Lúcia, você ainda não entendeu que tudo que toca se torna meu? No fundo da mente de Gabriel, as peças começaram a se encaixar. O passado de Lúcia, o mistério da boneca desaparecida. Tudo estava interligado. Ele se virou para Sofia, que agora tinha lágrimas nos olhos. Sofia, você precisa se afastar dele! Gritou Gabriel. Mas a jovem estava paralisada, presa entre a confusão e a dor de descobrir que seu pai não era o sonho que imaginara. Eu vou te proteger, mãe, disse Sofia, a voz tremendo de raiva e desamparo. Mas quem poderia proteger quem numa sala carregada de segredos? Nesse instante, algo inesperado aconteceu. O celular de Gabriel vibrou insistentemente em seu bolso. Ele olhou para a tela e a cor de seu rosto mudou. Era uma mensagem, simples, mas devastadora. A fortuna do seu pai não era tão limpa quanto você pensava. A verdade está mais próxima do que você imagina. O choque foi palpável. Olhando para Lúcia, percebeu que ela também havia recebido uma similar. As lágrimas dela não eram apenas de medo, mas de reconhecimento, como se a realidade houvesse colidido de uma maneira que não poderia mais ser ignorada. As duas mensagens poderiam estar conectadas de uma forma inquietante. Samuel, o que você sabe sobre isso? Gabriel exigiu, a voz dura. O pai de Sofia apenas sorriu. A verdade, menino, a verdade é um bicho voraz. E quando começa a devorar, não para. Eu sei mais do que você, de onde menos imagina. O clima na sala mudou. Os olhares trocados, o fluxo de emoções, tudo intensificou. A tensão era eletrificada. A porta da mansão se fechou com um estrondo e as janelas vibraram com o vento que começava a soprar. Havia um jogo maior em andamento, e cada um deles era apenas uma peça. Lúcia, você não pode acreditar nele, disse Gabriel, tentando conectar os pontos. Mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, algo inesperado despencou do teto. Uma caixa velha empoeirada se despedaçou no chão, liberando uma quantidade nauseante de documentos e fotos que voaram como folhas secas ao vento. O detalhe que chamou a atenção de todos foi uma foto em particular. Gabriel criança, ao lado de Lúcia, em um ambiente que parecia uma casa antiga. Um nó se formou na garganta de Lúcia. Não, isso não pode ser. As palavras saíram sem som. A expressão dela, uma mescla de horror e reconhecimento. O passado estava de volta para reclamá-las. Gabriel fez uma pergunta que ecoou no lugar. O que você sabe sobre mim, Lúcia? As sombras na sala estavam mais densas. E naquele momento, tudo parecia girar em torno de uma verdade devastadora, prestes a ser revelada. O silêncio na sala era palpável. Todos os olhos estavam fixos em Lúcia, que parecia ter sido atingida por uma onda de horror. A foto caída no chão fez com que o ambiente se tornasse ainda mais pesado. O peso da revelação iminente pairava no ar, como a tempestade lá fora. Ela olhou fixamente para a imagem, a expressão desgrenhada pela confusão e pela dor. A voz de Gabriel rasgou o silêncio, exigindo respostas que ainda não estavam prontas para serem dadas. Lúcia, o que você sabe sobre mim?
A pergunta ecoou. Foi como um tapa de uma mão invisível, perfurando a tensão, obrigando todos a encararem a verdade que se escondia nas sombras. O olhar de Lúcia flutuou entre o passado e o presente, no impulso de se proteger, mas também de proteger Sofia. E então, como uma sequência de um filme de terror, o que parecia ser apenas o peso do passado começou a tomar forma. A expressão de Lúcia se contorceu. Gabriel, você não pode saber. Sua voz se quebrou. E algo dentro dela parecia ocultar um grito. Samuel se aproximou, como um predador pronto para atacar. Isso é apenas o começo, Lúcia. Você sabe do que eu falo. A ameaça em suas palavras era tão clara quanto os relâmpagos que cortavam o céu. Antes que Lúcia conseguisse responder, um grito distante cortou o ar, seguido do som de um estrondo. A porta do fundo se arrebentou com um impacto tão forte que fez todos saltarem. Um grupo de homens mascarados invadiu a mansão, gritando ordens e fazendo perguntas frenéticas. O caos tomou conta e a presença de Samuel, que antes parecia aterradora, agora parecia apenas mais um componente dessa tempestade de tensão. As sombras dançavam e as mulheres se encostaram na parede, assustadas. "Fiquem onde estão! Ninguém se mexe!" ordenou o líder do grupo, com uma voz rouca e ameaçadora. Lúcia agarrou a mão de Sofia, o desespero a fazendo-se mover rapidamente. "Sofia, fique perto de mim!" ela gritou, enquanto os homens começavam a revirar a sala, procurando algo. Gabriel, com um olhar fixo, estava prestes a avançar, mas algo dentro dele o paralisou. A visão de Lúcia, tremendo ao seu lado, despertou uma coragem que ele não sabia que tinha. "Samuel, o que você fez? Eles estão aqui por você?" Gabriel disparou, seu tom sórdido fazendo ecoar as paredes. O rosto de Samuel estava pálido, e Gabriel percebeu que ele também estava dentro daquele pesadelo, como se a vida o estivesse pressionando com a mesma força que estava esmagando todos ali. "Eu não trouxe eles. Não sei o que eles querem", Samuel gritou, mas havia um medo em sua voz, um medo que aludia a uma verdade mais profunda. A certeza de que ele estava enredado em algo desprezível e perigoso. O líder dos homens, percebendo a fragilidade da situação, apontou para a foto que ainda jazia no chão. "O que tem essa foto? Que conexão vocês têm com ele?" Ele se aproximou de Lúcia, que sentia por dentro o coração disparar, sabendo que cada palavra poderia ser um fio prestes a cortar tudo. Antes que pudesse responder, um dos homens prendeu Gabriel pelo braço, puxando-o para mais perto. "Você sabe de algo?" O pânico cresceu e Lúcia começou a sentir que tudo estava desmoronando novamente. Com a mente girando, ela olhou para sua filha, que também estava confusa e com medo. O murmúrio dos homens e a tensão crescente quase eram ensurdecedores. A consequência do passado se desdobrava diante de todos, e as respostas estavam se aproximando em um ritmo frenético. Mas então houve um ruído ensurdecedor. Um clarão explodiu do lado de Fiora. A janela estourou em pedaços e todos se afastaram em choque quando um carro da polícia surgiu com sirenes, cercando a mansão. As luzes brilhantes iluminavam o interior da casa, revelando a cena pecaminosa em meio ao terror. Gabriel, Lúcia e Sofia encararam um ao outro. A verdade estava prestes a ser exposta, mas em meio à escuridão, um novo destino tomava forma. O que aconteceria agora? Lúcia teve um lampejo do que estava por vir. Poderia tudo se resolver? Ou as sombras do passado, agora mais próximas do que nunca,
Estavam prestes a engolir todos. Os homens mascarados hesitaram, mas uma decisão estava por vir. O suspense no ar era quase irrespirável, como se a tempestade estivesse prestes a romper sua última barreira, revelando segredos que poderiam mudar tudo. O silêncio na sala era palpável. Todos os olhos estavam fixos em Lúcia, e a tensão era quase insuportável. A sombra dos homens mascarados dançava nas paredes, e Gabriel sentiu o coração acelerar. Ele olhou para Sofia, que estava pálida, com os olhos arregalados, e então tudo mudou. Um tiro! Isso mesmo! Um único disparo. Um eco ensurdecedor que cortou o ar como uma faca. Lúcia gritou, e o mundo ao seu redor pareceu parar. Um dos homens caiu no chão, a expressão de surpresa cravada no rosto. O líder dos mascarados virou-se repentinamente, a fúria estampada em seus olhos. "O que foi isso?" ele gritou, mal conseguindo manter a calma. A confusão se instalou e as sombras começaram a se agitar, como se o próprio lugar estivesse tremendo. Gabriel se virou, a adrenalina pulsando nas veias. Havia alguém atrás dele, alguém que não deveria estar ali. Foi então que ele viu uma mulher, armada e furiosa, pisando firme na sala. Era Natália, uma antiga amiga da família, cuja lealdade sempre fora inabalável. O que ninguém sabia era que Natália tinha seus próprios segredos e sua própria razão para estar ali. Ela olhou para Gabriel com um olhar que misturava determinação e uma pitada de tristeza. "Eu não deixarei vocês sofrerem mais", ela gritou. O líder dos homens, sem se acanhar, apontou para Natália. "Você não sabe com quem está lidando, garota." A tensão se estendeu como um fio prestes a se romper. Mas o verdadeiro choque estava por vir. Lúcia olhou de Natália para Samuel, e o susto transformou-se em horror. "Você trouxe ela? O que está acontecendo aqui?" A voz dela saiu tremida, e Sofia segurou a mão da mãe, apertando-a com força. Eu não tinha escolha." Natália respondeu, a voz entrecortada. "A vida que vocês pensavam que tinham não é o que parece. Estou aqui para contar a verdade sobre você, Lúcia!" Gabriel franziu a testa. A verdade sobre Lúcia? O susto nos olhos de Lúcia foi inegável. O que ela escondia? O ar estava pesado com segredos não ditos, e todos sentiam que algo monumental estava prestes a ser revelado. "Você não pode, Natália. Você não sabe o que está fazendo!" Lúcia gritou, desesperada, enquanto seu olhar implorava. Mas Natália já tinha passado do ponto de retorno. "Eu sei mais do que você imagina. Você não é apenas uma mãe lutadora. Você é parte de algo muito maior, muito mais sombrio." O choque se estampou no rosto de todos. Gabriel estava atordoado, a mente girando. Ele nunca imaginou que Lúcia pudesse estar ligada a um mundo que ia além da sua dor cotidiana. O olhar dela, antes cheio de força, agora estava sufocado pelo medo. E então, como se todos os fragmentos de sua vida estivessem se juntando em um você, a revelação cortante atingiu Gabriel. "Samuel, você sabia disso?" Ele se virou para o homem que antes parecia ser a definição do conflito. Havia um sorriso irônico nos lábios de Samuel, e a cada palavra não falada, o clima na sala ficava mais denso. "Eu sempre soube, e você, Gabriel, precisa saber que a sua vida não é o que sempre pareceu também." Samuel murmurou. "Todos nós estamos entrelaçados nesta teia. E a mensagem que você recebeu era também sobre você."
O ruído à distância interrompeu a tensão, mas a verdade estava no ar, como um veneno que circulava entre eles. O jogo entre passado e presente estava longe de terminar, e o que parecia uma tempestade estava apenas esquentando com a possibilidade do que viria a seguir. "Esse é só o começo", Natália disse, com uma tristeza que anunciava um futuro incerto. E foi nesse instante, em meio ao caos, que uma luz de esperança emergiu. Uma conexão improvável, uma chance de redenção. Mas o que significaria isso quando tudo que conheciam começava a desmoronar? A sala estava repleta de perguntas sem respostas, e todos se sentiram na beira de um abismo. O que realmente nos une? O que foi encoberto por tanto tempo? Uma sombra pairava sobre eles, e o tempo se arrastava, prometendo mais segredos e revelações. O destino deles estava em jogo, e cada respiração era apenas um passo mais perto do que estava por vir. O silêncio na sala era palpável. Todos os olhares estavam fixos em Lúcia, e a tensão subia, como se o próprio ar estivesse prestes a explodir. O líder dos homens mascarados apertou o punho, mas Natália permaneceu firme. O passado parecia voltando para cobrar a conta. O que ela estava prestes a revelar poderia destruir o que restava da família que Lúcia tentou construir. "Eu sei que você não é quem pensa que é, Lúcia", Natália disse, a voz tremendo com a gravidade das palavras. "Você não é apenas uma sobrevivente. Você é uma herdeira." Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Gabriel piscou, processando o que acabara de ouvir. "Lúcia, uma herdeira?" As peças não se encaixavam. O olhar dela, antes confuso, agora se tornava sombrio, como se uma sombra do passado estivesse prestes a engolir tudo. O que Natália queria dizer com aquilo? "Durante anos, você se escondeu, mas a verdade veio à tona. A riqueza que você abandonou, os segredos que levou consigo, tudo isso está voltando." Natália prosseguiu, cada palavra carregada de uma intensidade quase opressiva. O líder dos homens, que estava prestes a agir, hesitou. Ele olhou de Lúcia para Natália, a dúvida balançando suas intenções. O ar se tornava denso, como se o destino estivesse em suas mãos. "Você não pode estar falando sério?" Lúcia gemeu, os olhos cheios de lágrimas e incredulidade. Uma dor profunda consumia. O passado que se esforçara tanto para enterrar estava ressurgindo como um monstro de pesadelo. "Eu não quero isso. Eu só queria proteger minha filha." "Mas é tarde demais", Natália cortou, mais fervorosa. "Está tudo desmoronando. Seu pai, o homem que supostamente morreu, ele está vivo e quer o que é dele. E você, Lúcia, pode ser a chave para tudo isso." Antes que ela pudesse continuar, um homem mascarado avançou, agitando a arma. "Silêncio! Esse não é o lugar para discutir heranças. O que queremos está longe disso." Ele apontou para Gabriel, e o ambiente grudou numa tensão assustadora. "O que você sabe sobre isso?" gritou Gabriel, a raiva fazendo correr arrepios pela espinha. "Você se meteu em algo que não compreende." Mas, de repente, ao longe, outra sirene se ouviu, aumentando o caos. O som aproximava-se rapidamente, e uma sombra familiar surgiu na porta. E, para o choque coletivo, era um policial. Renan, alguém do passado de Gabriel, amigo da família. Ele estava ali em busca de respostas. "Polícia, o que está havendo aqui?" Renan exigiu, apontando sua lanterna na direção dos homens. A sala virou um turbilhão. Lúcia olhou para Gabriel, e em seus olhos havia um pedido de ajuda. Sem aviso, Lúcia, tomada por uma onda de adrenalina, se virou para Samuel.
Você sabia de tudo isso, não sabia? Você é parte disso. Você me usou. O veneno em sua voz ecoou nas paredes. Samuel não se moveu, mas o sorriso se esvair lá do seu rosto. Você não entende. Isso vai além de você e eu. É sobre poder, controle. Nesse momento, tudo aconteceu rapidamente. Um grito ecoou, e Sofia, até então silenciosa, se lançou contra Samuel, tentando proteger a mãe. "Não!" ela gritou. Foi como uma faísca em um barril de pólvora. O impacto do corpo de Sofia fez Samuel vacilar, e em meio ao tumulto, a arma disparou novamente. O som do tiro cortou o ar como uma lâmina, e o tempo pareceu desacelerar. O impacto reverberou. Sofia caiu no chão. Um grito de horror estourou dos lábios de Lúcia enquanto ela se jogava na direção da filha. O corpo dela estava lá, imóvel. A verdade cerca a sala, mas o que parecia ser o fim poderia ser apenas o início de algo muito mais obscuro. A raiva e a dor dispararam por Gabriel. A luz verde do policial se refletiu nos rostos e o pânico se espalhou. O que havia de pior não era apenas o que acontecia ali, mas a revelação de que todos estavam conectados de um jeito que ninguém poderia imaginar. O destino estava apontando para um abismo, e as consequências do ato impulsivo de Sofia, do passado de Lúcia, tudo se enredava em uma trama complexa, impossível de desvendar. O eco do tiro ainda pairava no ar. O silêncio agora era assustador. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido nas sombras daquele passado que voltou para assombrá-los? A sala estava em um silêncio sepulcral. O impacto do tiro ainda ecoava nas paredes, e Lúcia se desesperou, ajoelhando-se ao lado de Sofia, esperando uma reação. O medo congelou o ar. As sombras dos homens mascarados se misturavam à incerteza. A dor nos olhos de Lúcia era insuportável. "Sofia, não, por favor!" Mas antes que alguém pudesse se mover, algo aconteceu. Um segundo tiro. Mas desta vez não era de uma arma. Era um barulho ensurdecedor. Uma explosão. A porta lateral da mansão foi arremessada a alguns metros, como se um furacão tivesse invadido o lugar. Gritos ecoaram, e a sala se encheu de fumaça. Os homens mascarados, ao verem a brecha, se dispersaram em um frenesi. "Não, não, não!" gritou Samuel, seus olhos ardendo de medo. A confusão reinava, e a fumaça tornava tudo indistinto. Lúcia puxou a menina para mais perto, tentando protegê-la do pânico que se espalhava. Foi quando, no meio da confusão, uma figura emergiu das sombras. Não era Natália nem Samuel, e certamente não era um dos homens mascarados. Era uma mulher, bem vestida, com um olhar firme e determinado. Seu cabelo estava preso em um coque, e sua postura exibia uma autoridade que era impossível ignorar. "Todos vocês fiquem longe!" a mulher gritou, apontando uma arma em direção a Samuel. "Não a toquem!" Lúcia ergueu a cabeça, o coração acelerado. "Quem é você?" O medo e a raiva se misturaram em sua voz enquanto observava a cena se desenrolar. Enquanto isso, a nova mulher parecia familiar. Algo na maneira como ela se movia trouxe lembranças de um passado que Lúcia hesitava em reviver. "Você não se lembra de mim, Lúcia?" disse a mulher. Um sorriso triste se formando nos lábios. "Eu sou Ana, sua irmã." Um silêncio aterrorizante caiu. A revelação a atingiu como um raio. Lúcia sentiu a cabeça girar, seus próprios pensamentos despedaçando-se na revelação. "Isso não é possível! Você morreu!"
Sofia, ainda no chão, olhou para a mãe, o entendimento se formando em seu pequeno rosto. Samuel estava congelado, os olhos esbugalhados. Ele sabia que estava em apuros. Ana avançou, a arma ainda firmemente em suas mãos. Eu sobrevivi, Lúcia. E tudo que você tem tentado esconder finalmente vem à tona. Lúcia se lembrou de suas noites apagadas de infância, das histórias sussurradas sobre uma irmã perdida. Segredos sussurrados. Agora tudo parecia claro. A ligação que tinha com Gabriel, a boneca antiga. Você estava envolvida naqueles negócios, não estava? Com o nosso pai? Sim, Ana respondeu a voz firme. Eu sou parte disso tudo, e nós temos muito que discutir. Antes que pudessem refletir sobre as implicações, Natália se aproximou, desferindo um olhar mortal em Ana. Você não deveria estar aqui. O que você quer com ela? Proteger Lúcia e Sofia. Vocês estão só começando a entender que estão em perigo. O que ocorreu aqui pode ser apenas o início de um jogo que envolve muito mais do que dinheiro. E o que querem de vocês é muito mais sombrio do que imaginam. Enquanto as palavras de Ana pairavam no ar, outra sirene se aproximava. E então a nova revelação agitou tudo novamente. Um carro parou na frente da mansão. E do lado de fora, um grupo de policiais começou a gritar ordens. Mas foi neste momento de caos, algo mais estranho aconteceu. Os documentos que haviam caído no chão, misturados entre os pedaços de móveis revirados, começaram a brilhar. Lúcia, em choque, percebeu. Eram documentos que pertenciam ao seu pai. Ela nunca deveria vê-los. Havia coisas ali, verdades chocantes que poderiam mudar tudo mais uma vez. Precisamos sair, agora! Gritou Natália, puxando Sofia para longe. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Os ecos da sirene se aproximavam rapidamente. O que estava acontecendo? O que mais poderia ter sido escondido? O que Ana sabia que Lúcia ainda não entendia? A mudança estava acontecendo, e o caminho se tornava incerto. A verdade poderia não apenas separar, mas arrastar todos para a escuridão. Como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta. Lúcia sentiu que estavam à beira de um abismo. Os segredos estavam se desdobrando em um ritmo alucinado. E a única certeza era que nada seria como antes. Qual seria o próximo capítulo dessa realidade distorcida? A tempestade do passado estava de volta, e todos sabiam que a luta estava apenas começando. O silêncio na sala era ensurdecedor. O olhar de todos estava fixo em Lúcia, com a respiração presa pela tensão. O passado estava voltando, e o que Ana tinha a dizer parecia um veneno. A cada palavra dela, Lúcia sentia o mundo desmoronar. Tudo que ela protegeu, toda a vida que tentou construir, estava à beira de um abismo. Você não entende. Lúcia explodiu. Eu não quero isso. A minha vida é com Sofia agora. Ela olhou para a filha, que ainda estava no chão, o medo claramente estampado em seu rosto. As sombras na sala pareciam se apertar ainda mais, como se o ambiente estivesse tentando sufocá-los. Lúcia, isso não é escolha sua, Ana insistiu, a voz firme e clara. Você é uma herdeira, e eles estão vindo atrás de você. Quem tá vindo? Gabriel perguntou, angustiado. A adrenalina corria em suas veias, enquanto tentava processar tudo. Ele não suportava mais essa montanha-russa de revelações. Mas Ana não teve tempo de responder. O estrondo surdo ecoou no ar, e a sala ficou em choque novamente. Do nada, a janela lateral se estilhaçou como se um furacão houvesse passado. Todos se viraram, absorvendo o momento. E então, a verdade ácida veio à tona. Naquela confusão, uma figura familiar surgiu no meio da fumaça.
Era o velho advogado da família, Senhor Lima, que até então tinha desaparecido de suas vidas. O homem avançou com um olhar grave, segurando um envelope aberto nas mãos trêmulas. Vocês precisam ouvir isso agora! Ele estava ofegante, como se carregasse um fardo que não pudesse mais suportar. Lúcia fez um movimento, quase implorando que ele se calasse, mas no fundo sabia que não havia como voltar atrás. Senhor Lima limpou a garganta e uma expressão de dor passou pelo seu rosto. Sofia, você é a chave para tudo isso, e a sua mãe não é quem você pensa que é. As palavras pareciam cortar o ar. Um nó se formou na garganta de Lúcia, um medo gelado. Era como se o chão estivesse se quebrando sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Sua verdadeira identidade está mais infundida aqui do que podemos imaginar, disse ele, gesticulando para todos na sala. E os homens estão atrás da herança que vocês pensavam que estava perdida. Oh, eles? Quem são eles? Indagou Gabriel, o desespero em sua voz crescendo. O advogado hesitou e o silêncio continuou. Mas quando ele abriu a boca de novo, a sala foi abalada. Os homens que apareceram hoje, eles têm uma ligação direta com você, Gabriel. E também com você, Lúcia. Vocês estão mais entrelaçados do que pensam. Como assim? O que isso tem a ver comigo? Gabriel gritou, sentindo a raiva e a confusão explodirem. Mas então as palavras de Sr. Lima tomaram um novo sentido. Seu pai não morreu como todos acreditavam. Ele orquestrou tudo isso, e tudo está vindo à tona. A fortuna suja, a conexão entre as duas famílias, tudo isso. O ar na sala petrificou, e as peças do quebra-cabeça pareciam se mover. Num movimento abrupto, o envelope deslizou da mão de Lima, espalhando fotos pelo chão. Lá estavam eles, fotos antigas, registros de reuniões, imagens de familiares que se cruzaram em algum momento. Lúcia sentiu seu coração acelerar, sem saber o que seria próximo. O pânico se espalhou e as vozes começaram a se entrecruzar. Não pode ser, Lúcia murmurou enquanto uma particularidade nas fotos chamou sua atenção. Uma figura, uma mulher com traços muito familiares. Ela se virou para Ana. O reconhecimento a atingiu. Você pode ser, você pode! Ana olhou de volta, o medo refletido nos olhos dela. Lúcia, isso não é o que você está pensando. Antes que pudesse acabar a frase, o exato momento em que o mundo dela começou a desmoronar se concretizou. Pode ser que não existissem mais segredos. Uma nova tempestade estava prestes a surgir, e a confusão na sala tornou-se um labirinto de verdades enterradas. Todos encaravam um futuro incerto, enquanto a revelação da ligação entre todos os personagens se tornava mais perigosa do que jamais haveriam imaginado. E nesse instante, Lúcia soube sem sombra de dúvida que nada mais seria como antes. Em meio ao caos, a única certeza era que estavam todos no olho do furacão, e o que viria depois estava envolto em mistério e trevas. A tensão era quase insuportável. Lúcia olhava nos olhos de Ana, a revelação a atravessava como um punhal. Você não pode estar falando sério. Você está falando comigo, não está? A incredulidade bailava em sua voz. Ao fundo, o silêncio era pesado. As palavras voavam, mas nada se movia. O que aquela mulher poderia significar para ela? Gabriel sentia o coração disparar. Era como se um laço invisível o prendesse a esta verdade. Ele queria gritar, perguntar como podiam se relacionar, mas a realidade estava se desenrolando veloz demais. Os homens mascarados haviam dissipado um pouco, mas ainda estavam lá, como sombras encarceradas. Lúcia, precisamos sair! Natália insistiu, puxando Sofia para mais perto. Mas quando estavam prestes a se mover, um novo estrondo ressoou, forte. A porta principal da mansão se abriu de forma abrupta e, para o choque de todos,
Um grupo de policiais entrou, armas em punho, as luzes cortando a escuridão como raios laser. O que está acontecendo aqui? Todos para o chão! A voz do oficial ecoou, e a sala se transformou em um caldeirão de movimento e gritos. Lúcia olhou para Sofia, que se encolheu ainda mais, o medo estampado em seu rosto. Era um caos total. Mas no meio do tumulto, Ana deu um passo à frente e gritou: "Esperem! Esta mulher é minha irmã!" A revelação caiu como uma bomba no ar. A sala inteira parou, e até os policiais hesitaram. A confusão se misturou à incredulidade. O que isso significava? A reação de Lúcia foi instantânea, um misto de raiva e tristeza. "Você não pode fazer isso!" Lúcia disparou. "Você não pode me arrastar para isso! Não é só sobre você, Lúcia!" Ana respondeu, seu tom agora carregado de urgência. "Tudo isso precisa ser exposto!" Uma nuvem de desespero a envolveu. Sofia ficou paralisada, absorvendo a enormidade do momento. Num impulso, Gabriel disse: "Nós precisamos da verdade agora. Todas as verdades, não só da sua, Ana." Ele apontou para as fotos que estavam espalhadas pelo chão. O olhar de Ana se desviou momentaneamente. No entanto, foi nesse momento que o caos tomou uma nova forma. De repente, um dos homens mascarados, que parecia ter desaparecido, surgiu em uma esquina, segurando uma arma e gritando: "Ninguém se mexa!" O resto do mundo pareceu desaparecer enquanto todos se voltavam para ele. O medo tornou-se palpável, como uma cortina. E então, um evento ainda mais inesperado aconteceu. O homem mascarado, prestes a puxar o gatilho, encarou Ana. Era como se conhecessem. "Mateus!" ela sussurrou, a voz embargada pela incredulidade. O homem hesitou, e o desespero tomou conta do ambiente. "Você está viva? Eu não sabia." O olhar de choque passou por seu rosto. Lúcia sentiu um aperto no peito. Quem era este Mateus? O que ele tinha a ver com tudo isso? Os pomposos segredos de família estavam se desdobrando em uma rede ainda maior. O pânico se solidificou quando Sofia, em um ato de coragem, se colocou na frente de sua mãe. "Mãe, eu não deixarei que nada aconteça com você." A determinação da garota era uma luz no meio da tempestade caótica. Mas tudo mudou em um piscar de olhos. O homem ao fundo, Mateus, olhou para Sofia e disse: "Sim, você é importante. Muito mais do que imaginou. Você deve saber quem realmente é." Ele levantou a mão e a arma disparou. O som do disparo interpelou o ambiente. O tempo parou. Todos congelaram. Mas quando a poeira assentou, houve um grito agudo. Lúcia se voltou e viu o corpo de Ana, já caindo no chão. O arrasar da verdade, da revelação, da conexão que sempre estivera ali, foi despedaçado em um instante. "Não! Não! Ana!" Lúcia gritou, lágrimas escorrendo como torrentes. Era uma cena de terror e desespero. Todos começaram a se mover, enquanto a sala se tornava um cenário de caos e dor. "Ana, por que você fez isso?" Mateus gritou, o desespero dançando em sua voz. Ele começou a se mover em direção ao corpo dela. E ali, em meio ao horror, a verdade estava prestes a revelar seu segredo mais profundo. Todos foram empurrados para uma nova realidade. E Lúcia sabia que o que aconteceria agora era apenas o começo de um jogo sombrio que colocaria à prova não apenas suas vidas, mas também revelaria o que realmente significava amar e proteger uma família. O sorriso ansioso de Sofia, a sombra do passado, o que mais estava escondido. O caos reinava na sala. Lúcia se ajoelhava em meio a um turbilhão de emoções,
segurando Ana nos braços enquanto sangue se espalhava pelo chão. A expressão de horror no rosto de todos transformou-se em um silêncio gelado. O som da sirene da polícia se tornava distante, quase irrelevante diante da tragédia que ocorria bem ali. Ana, não, não! Lúcia se desesperou, lágrimas escorrendo. Cada gota era um pedaço do seu coração se quebrando. Sofia, assustada, não sabia o que fazer. Seu olhar balançava entre a mãe e a tia que estava ali, mas que nunca verdadeiramente fez parte de sua vida. "Fique calma, mãe!" gritou Sofia, tentando reunir coragem. Mas o medo a consumia enquanto ela observava a vida de Ana se esvaindo. Mateus estava atordoado, a arma em mãos quase esquecida, enquanto sua mente girava com a confusão. O sentimento misto de culpa e raiva surgiu. Ele olhou para Ana. A conexão entre eles agora teria um preço trágico. "Você não precisava fazer isso, Ana," ele sussurrou, seu rosto pálido como a neve. Lúcia o encarou com olhos brilhando de dor. Como tudo poderia ter chegado a tal ponto? Nesse momento, 2 policiais se aproximaram, armados, prontos para a ação. A tensão encheu o ar, e a cena virou um filme de terror na mente de todos. "Desarmem-se agora!" Um dos policiais gritou, enquanto o outro se movia em direção a Sofia e Lúcia. "Não! Não se aproximem delas!" gritou Gabriel, avançando para proteger as duas. Mas não havia tempo para pensar. Em meio a tudo isso, algo mudou. "Para tubo!" ecoou uma voz familiar. Era Renan, que havia entrado pela porta. Sua presença quase tranquilizadora em meio ao frenesi. Ele olhou para o caos e, em um instante, tudo ficou mais sério. "Precisamos de ajuda médica. Agora!" E foi aí que o instinto de Lúcia emergiu. A verdade. Todas as verdades precisam ser ditas. Ela se pôs de pé, a dor na voz transformando-se em uma determinação fervorosa. "Ana estava certa! Somos mais do que apenas sobreviventes de uma tragédia. Somos parte de algo maior." Os policiais hesitaram, não sabendo o que fazer em uma situação tão confusa. Isso deu tempo a Lúcia para reunir suas forças. "Meu pai, ele não morreu, e tudo isso é sobre a herança, mas também é sobre nós, sobre a família que somos." Os olhares se fixaram em Lúcia. A sala cheia de dor e desconexão começava a se unir em torno dela. "Sofia, você e sua tia descobriram isso. Não podemos deixar que todos esses segredos nos destruam." Gabriel, ouvindo essas palavras, sentiu um fio de esperança surgir. "Sim, precisamos abordar isso juntos. Ninguém mais precisa se machucar." Ele olhou para Ana ao chão, não em nome de um passado podre. Com um movimento rápido, Renan gritou: "Preciso de apoio! Vamos lidar com isso da maneira certa." E naquele instante, o caos foi interrompido. As vozes foram silenciadas. A alerta havia sido dada. Os policiais chamaram reforços e um paramédico chegou rapidamente, trabalhando para salvar Ana. A sala parecia suspender a respiração, cada um contemplando a própria dor, mas também a possibilidade de redenção. Momento a momento, Lúcia e Sofia foram cercadas pelos policiais, mas mais como um ato de proteção do que de prisão. Uma chama acesa começou a brilhar no coração de cada um naquele espaço. Ana ainda estava viva. Ela olhou para Lúcia e um leve sorriso de esperança se formou em seus lábios. É tempo de união. O amor é a única herança que realmente importa. E assim, no coração da tempestade, onde as verdades se entrelaçaram e um novo dia começou a romper, uma nova jornada se delineou. O futuro poderia ser incerto, mas a vontade de lutar pela verdade permitiria que eles se levantassem. Este é o momento para você, querido leitor. Você precisa se inscrever agora no canal
para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. E não se esqueça, esmague o botão de like agora e alimente nosso algoritmo maravilhoso. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho surpreendente. Será que Ana vai se recuperar? O que acontecerá com Sofia e Lúcia? Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Não espere nem mais um segundo. Venha fazer parte dessa comunidade incrível que ama histórias cheias de emoção.